Muito bem, estamos de volta para mais um vídeo aqui do canal, nesse nosso itinerário que temos feito em busca aí de conhecer melhor o sacramento da Eucaristia. Estamos aí estudando o rito da missa. No vídeo passado falávamos dos ritos iniciais e hoje vamos dar sequência, vamos dar um passo a mais e falar aí da liturgia da palavra. E se você não viu os vídeos anteriores dessa série, o link para a playlist completa vai estar aqui no card. Então vai lá conferir depois e vamos juntos, estudar o sacramento da Eucaristia, esse que é o maior tesouro da nossa fé. E nos acompanhando neste estudo sobre o rito da missa, nós temos aqui o Missal Romano, que eu já te apresentei em vídeos anteriores. Então nós vamos aí novamente tomar o ordinário da missa e ver o que ele tem a nos dizer a respeito agora da liturgia da palavra. Lembrando que aí na descrição tem um link para você baixar o PDF do ordinário da missa e poder acompanhar, estudar mais tarde. Lembrando também que ele pode estar aí com algumas palavras um pouco diferentes do que eu ler aqui, porque isso varia de acordo com a edição do missal, mas no fundo é sempre a mesma coisa. Então nós vimos que os ritos iniciais eles se encerram com a oração do dia, aquele momento em que o padre ele diz o oremos e todos nós rezamos em silêncio, apresentamos as nossas intenções para aquela celebração. E agora nós passamos ao segundo momento da Santa Missa, que é a liturgia da palavra, momento em que nós vamos entrar em contato com Jesus presente na palavra. E algo interessante também de nós lembrarmos aqui, acho que eu já até comentei em vídeos anteriores, mas é sempre bom lembrar. Jesus ele se faz presente na Santa Missa de 4 formas. A primeira é na Assembleia, no povo de Deus reunido, pois ele nos diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. A segunda forma é no sacerdote, que pela ordenação, pelo sacramento da ordem, ele recebe o poder de agir in persona Christi, na pessoa de Cristo. Portanto, ele também durante a Santa Missa é um representante de Cristo. A terceira forma é o que nós vamos ver agora, que é através da palavra. E a quarta forma, que é a mais sublime, a mais elevada, que é na Eucaristia, que é o próprio corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Então vamos lá, vamos ver aí o que o ordinário da missa ele tem a nos dizer aí a respeito da liturgia da palavra, Como eu disse no vídeo anterior, vou ficar aqui olhando um pouquinho para o lado, porque eu estou lendo aqui no computador, mas vamos lá. Então ele vai nos dizer o seguinte: o leitor dirige-se ao ambão, que é a mesa da palavra, como nós já vimos aí em alguns vídeos anteriores, para a primeira leitura, que todos ouvem sentados. Ao final, acrescenta: palavra do Senhor, e todos respondem: graças a Deus. E aqui algo interessante de nós notarmos: no final das leituras não se deve dizer palavras do Senhor ou palavras da salvação, no final do Evangelho. É sempre palavra do Senhor, no singular, porque palavra aqui está com P maiúsculo, porque é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Como nós vemos lá no início do Evangelho de João, no início era a palavra, e a palavra se fez carne. Então, a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. É a esta palavra que nós estamos nos referindo quando dizemos no final da leitura palavra do Senhor, ou palavra da salvação no final do Evangelho. Por isso é sempre no singular, porque é uma única palavra, o Verbo de Deus, que é o próprio Cristo. Então, após a primeira leitura vem o Salmo, Então o salmista, um cantor ali vai recitar o Salmo e todos nós participamos, recitando a antífona, que é aquele refrão do Salmo. E se houver a segunda leitura, o leitor também a fará lá do ambão, assim como nós já vimos na primeira leitura. E após a segunda leitura, segue-se o Aleluia, ou algum outro canto, que é a aclamação do Evangelho. Enquanto isso, o sacerdote, se usar incenso, coloca-o no turíbulo. O diácono que vai proclamar o Evangelho, inclinando-se diante do sacerdote, pede a bênção em voz baixa. Então o diácono, para proclamar o Evangelho, ele pede a bênção ao padre, aquele que está presidindo a celebração. Então ele vai dizer: dá-me a tua bênção. E o sacerdote diz em voz baixa: o Senhor esteja em teu coração e em teus lábios.
para que possa anunciar dignamente o seu Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso também é algo interessante, né, quando nós pegamos aí o missal para estudar, porque nós temos acesso a orações que são feitas em silêncio, né? Então, e tudo isso é muito interessante de nós percebermos. Nos ajuda muito a entender o significado daquele momento. Tá, mas e se não houver diácono? O ordinário vai nos dizer o seguinte: se não houver diácono, o sacerdote, inclinando-se diante do altar, reza em silêncio. Ó Deus Todo-Poderoso, purificai-me o coração e os lábios, para que eu anuncie dignamente o vosso Evangelho. O diácono ou sacerdote dirige-se ao ambão, acompanhado, se for oportuno, dos ministros que levam o incenso e as velas, e diz: o Senhor esteja convosco. E todos respondem: Ele está no meio de nós. O diácono ou sacerdote, fazendo o sinal da cruz no livro e depois na fronte, na boca e no peito, diz: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo, e o nome do evangelista, né? E o povo aclama: glória a vós, Senhor. Isso é algo interessante de nós notarmos, né? Nós, no Evangelho, quando é feita essa proclamação, também fazemos, né? O sinal da cruz na fronte, nos lábios e no peito. E isso, como nós vimos nessa oração que o padre faz diante do altar, tem esse sentido de pedir a Deus que Ele purifique a nossa mente para entender, compreender o que Ele vai nos dizer no Evangelho, purifique os nossos lábios para que nós sejamos anunciadores daquela palavra e abra o nosso coração, purifique o nosso coração para que nós possamos interiorizar e viver o que Ele nos pede com aquela palavra. Então o diácono ou sacerdote, se for oportuno, incensa o livro e proclama o Evangelho. Terminado o Evangelho, o diácono ou sacerdote diz palavra da salvação e o povo aclama: glória a vós, Senhor. O sacerdote ou diácono beija o livro, rezando em silêncio, pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Então segue-se, né, a homilia, um momento muito importante pelo qual nós vamos compreender um pouco mais, né, através do sacerdote, o que Deus nos diz, né, durante essa liturgia da palavra, durante as leituras. Terminada a homilia, seja feita quando prescrita uma das seguintes profissões de fé. Então agora nós, ao final da homilia, rezamos o creio, né? Nós professamos a nossa fé. E nós temos duas fórmulas. Temos o creio niceno-constantinopolitano, que é aquele creio mais longo, usado, né, nas grandes solenidades. Né? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, né, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e etc. E o creio apostólico, né, o símbolo da fé, né, apostólico, que é o que nós estamos mais acostumados, rezamos todos os domingos, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e aquele mais simples, mais curto. E em seguida faz-se a oração universal, ou dos fiéis, né? São sinônimos, né? Orações dos fiéis, orações universal, que nós conhecemos também como preces, né? Então é esse momento de nós elevarmos a Deus os nossos pedidos, né? Rezar por toda a igreja, por toda a nossa comunidade, né? Pela comunidade local, enfim, por todas as necessidades da nossa igreja e do mundo inteiro. Bom, e aqui nós finalizamos a liturgia da palavra, né? Esse momento tão importante, onde nós temos esse contato com Cristo presente na palavra. Nós nos alimentamos do pão da palavra. Espero então que esse vídeo tenha sido proveitoso para você. Nós vamos ficando por aqui e te espero no próximo vídeo para nós darmos continuidade e falarmos aí do terceiro momento da Santa Missa, que é a liturgia eucarística. Se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça aí de curtir o vídeo, de compartilhar, divulgar esse nosso trabalho e se inscrever aqui no canal. Desde já, meu muito obrigado. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, até o próximo vídeo.